Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Yara Graça, professora de Química, que vai acompanhar vocês aqui em mais essas aulas de Química e muito conhecimento, tá? Então, bora dar uma olhadinha nos nossos objetos de conhecimento e detalhamento, né? E da aula 14, temos como objeto de conhecimento a evolução dos seres vivos, o respeito à diversidade, a bioquímica, os aminoácidos, proteínas, enzimas e estrutura do DNA e do RNA. E no detalhamento para essa aula 14, a bioquímica, aminoácidos e proteínas e também interações biomoleculares, tá? Então, a gente tem um monte de coisa para ver hoje, né? A gente vai falar bastante dessa química mais voltada aí para esse ramo da biologia, entender um pouquinho mais como que é esse funcionamento dessas grandes moléculas, dessas biomoléculas no nosso organismo, né? Como que elas funcionam, quais são as principais aplicações, as principais funções dessas grandes moléculas e moléculas muito importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, vamos para a aula. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Olha só a nossa aula, né, sobre essas biomoléculas, né, e a gente vai tratar da bioquímica, esse ramo da química que também engloba um pouco da biologia, né, por isso que tem esse nome tão especial, tá? E eu tô aqui nesse ambiente diferente na aula de hoje, né, justamente porque nós vamos falar de um tipo de molécula, de macromolécula, né, que está muito ligada, principalmente hoje em dia, né, que está muito ligada a essa questão do corpo, né? Provavelmente quando eu falar, vou falar bastante na aula de hoje de proteínas, né? E aí quando eu falar proteínas, muitos de vocês, principalmente aqueles que são mais ligados nessa questão, né, do corpo, de alimentação, vai pensar logo, opa, ovo, frango, né? Pensa logo nessa questão muscular, né? E a gente vai ver durante a aula de hoje que, na verdade, essa é apenas uma das funções importantes que a proteína tem no nosso organismo, né? Ela tem uma infinidade de funções, uma quantidade bem grande de funções que são de extrema importância, tanto que as proteínas, junto com os carboidratos, né, junto com as gorduras, as vitaminas, são ali classificadas como macromoléculas, que são chamadas de moléculas da vida, né, justamente porque elas ali junto, né, todas elas juntas ali no nosso organismo, é que fazem com que a gente tenha todo esse desempenho, né, celular, por exemplo, né? Então, a gente precisa da combinação de todas essas biomoléculas de uma maneira, logicamente, equilibrada, né, da melhor maneira possível, para que a gente possa ter um bom funcionamento do nosso organismo e de todos os nossos sistemas, tá? E aqui, né, eu trago para vocês, né, essa bioquímica, que é, como eu falei, esse estudo da química e da biologia, essa combinação ali da química e da biologia. E nesse primeiro momento a gente vai falar dos aminoácidos, tá? Que a gente vai ver que eles são essa base inicial, né? Os precursores justamente das proteínas, tá? Então, a combinação de aminoácidos é que vai gerar essas biomoléculas tão importantes, tá? Os aminoácidos é como se fossem os tijolinhos, né? E essa combinação dos aminoácidos é que vai gerar as proteínas, que são macromoléculas. A gente vai observar na aula de hoje que elas são moléculas gigantes, né? Por isso, por exemplo, que proteínas costumam, né, levar bastante tempo e um processo bem extenso na digestão, né? Porque são macromoléculas, são moléculas enormes, e aí o nosso organismo precisa ali trabalhar bastante, por exemplo, para digerir, né, o tamanho, né, digerir a quantidade enorme de carbonos que estão presentes ali, né? Bora dar uma olhadinha aí no conceito dos aminoácidos. E aí eu trago para vocês, né, que os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas, tá? Então, cada unidade
que combinada ali formam as proteínas, que são as macromoléculas. Podemos classificá-los em 2 grandes grupos. Então, nós temos os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais, tá? Então, a gente pode ali dividir esses aminoácidos nesses 2 grandes grupos muito importantes, tá? E agora eu trouxe um vídeo para vocês que vai, né, apresentar um pouquinho para vocês alguns conceitos importantes dos aminoácidos. Dá uma olhadinha. Os aminoácidos podem ser definidos como moléculas orgânicas que apresentam grupos carboxila, negativo COOH, e amino, negativo NH3, os 2 ligados a um único carbono, denominado de carbono alfa. Esse carbono é observado no centro do aminoácido e liga-se ao grupo amino, ao grupo carboxila, a um átomo de hidrogênio. E por isso, há um grupo variável que é chamado de cadeia lateral ou grupo R. Olha aí, né, gente? Então, a animação trouxe para vocês justamente essa estrutura que possui os aminoácidos, né? E na natureza, né, a partir da alimentação, a gente tem ali os 20 aminoácidos, né, que foi a última imagem que apareceu ali para vocês. Todas as proteínas que existem, elas são geradas a partir da combinação desses 20 aminoácidos que foram ali apresentados para vocês. Alguns deles são essenciais, outros não essenciais, né? Mas existem apenas esses aí. Todas as proteínas que você possa imaginar são formadas a partir da combinação entre eles, né? Então, são 20 ali específicos, cada um com um nome bem especial, né? Vai depender da composição que tem ali. Alguns têm só carbonos, hidrogênios, outros têm a presença de outros elementos químicos, né? Como oxigênio ou nitrogênio, tá bom? Então, cada um deles vai ter um nomezinho especial. É bom conhecer alguns deles, né? Mas não tem como a gente ficar se prendendo ali a esse tipo de conceito, de nomenclatura. Por exemplo, decorar os 20 aminoácidos. Isso não precisa, né? A gente precisa saber que existem esses 20 aminoácidos e que alguns são essenciais e outros são não essenciais. Agora, a gente vai dar uma olhadinha essa diferença entre o que é um aminoácido essencial e o que não é, olha só. Então, funciona assim. Um aminoácido essencial é aquele que é obtido por meio da alimentação, devido ao fato de que o organismo não é capaz de sintetizá-lo, tá? Então, o organismo não consegue fazer essa síntese. Para que a gente tenha esse aminoácido, eu preciso adquirir a partir da alimentação. Já os aminoácidos não essenciais, o nosso organismo é capaz de produzir, de sintetizar. Então, não preciso me preocupar, né, de, a partir da alimentação, adquirir esse aminoácido, tá? Então, essa é a diferença. Essenciais, de alguma maneira, a partir da alimentação, eu preciso consumir, porque o meu organismo não é capaz de produzi-lo, e os não essenciais, não, eu não preciso, né, porque o nosso organismo é capaz de fazer a produção, tá? Dá uma olhadinha agora no conceito de proteínas, né? Eu já apresentei para vocês os aminoácidos, que são os precursores, né? São as unidades das proteínas. E uma proteína são as macromoléculas, que são formadas por aqueles 20 aminoácidos que eu apresentei para vocês anteriormente, tá? E aqui na imagem nós temos vários tipos de proteínas, né? Que foi o que eu falei no início da aula de hoje, né? Falou de proteína, pensa logo no ovo cozido, no peitinho de frango grelhado, né? Mas não existem somente esse tipo de proteína, tá? Na maioria das vezes a gente pensa na proteína animal, né? A gente vai ver também durante a aula de hoje que existem as proteínas vegetais, né? Que existe também proteínas nos vegetais, tá? Então aqui nós temos a imagem, né, de alimentos ricos em proteínas, como é o caso do leite,
da carne vermelha, dos ovos, logicamente, mas a aveia também é rica em proteína. O brócolis, gente, é sensacional, né? Um dos vegetais que tem a maior quantidade de proteínas. Alguns peixes também são ricos em proteínas, tá bom? Então, aqui alimentos que têm, né, essa quantidade de proteína bem interessante, tá? Agora a gente vai ver uma animação, né? Porque eu falei o seguinte para vocês. Eu falei assim: uma proteína é formada pela combinação de aminoácidos, não foi isso que eu falei? Pois é. Mas como que acontece essa combinação, né? Como que se juntam esses aminoácidos para formar essa proteína? Como que é possível isso? Pois é, existe uma ligação aqui na química que realiza isso, né? Que a gente chama de ligação peptídica, tá? Então, é essa ligação que ocorre entre esses aminoácidos, né? Que faz com que a gente tenha essas macromoléculas que são as proteínas. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor como se dá essa ligação peptídica. Olha só. As proteínas são polímeros de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Uma ligação peptídica é a união do grupo amino, o NH2, e um aminoácido com o grupo carboxila, COOH, de outro aminoácido. Alguns aminoácidos especiais podem estar presentes em alguns tipos de proteínas. Eles são as unidades fundamentais das proteínas. Todas as proteínas são formadas a partir da ligação sequencial de 20 aminoácidos. Olha aí, né? Então, a gente que já entende um pouquinho sobre esses conceitos, né? De grupo amino, grupo carboxila, né? E aí essa ligação peptídica, ela acontece exatamente nessa região que todos os aminoácidos possuem. A gente já viu na aula de hoje esses 20 aminoácidos, né? Aquelas 20 cadeias dos aminoácidos. Todos eles possuem essas regiões, essas duas regiões. O grupo amino, né, que tem o nitrogênio na composição, e o grupo carboxila, que tem os oxigênios na composição. E a ligação peptídica se dá exatamente ali naquela região. O grupo amino de um com o grupo carboxila do outro, né? Eles são ali conseguem ali se conectar, né, gerar uma nova ligação, e essa ligação, que é chamada de ligação peptídica, é a ligação que faz com que existam as proteínas, né? Então, as proteínas são formadas a partir dessa combinação de várias ligações peptídicas, repetidamente, né? Então, a gente tem uma combinação de várias ligações ali entre os aminoácidos, repetidamente isso acontece, e aí vai gerar uma cadeia com uma quantidade de carbonos bem grande, que é o que a gente chama de macromolécula, né? E no caso aqui, essa macromolécula são as proteínas, tá? Agora você ficou na dúvida, mas que substâncias são essas, né? Proteínas que a gente vem falando na aula de hoje. Olha só como elas são tão comuns no nosso dia a dia e fazem parte ali do nosso corpo, olha só. Então, nós temos como exemplos de proteínas importantes, né? A queratina, presente nas nossas unhas, pele e cabelo, e pelo, né? E pelos. Temos a caseína, que é uma proteína presente no leite. A proteína presente no leite. Tem muita gente, né, que hoje em dia se descobre intolerante, né? Por exemplo, a lactose, né, que é faz parte de um outro grupo funcional de macromoléculas, né? Mas pode tomar o leite por conta da presença dessa proteína. Às vezes a gente pensa, né, que um alimento possui apenas um tipo de macromolécula, mas não é bem assim, né? Um alimento, ele é sempre uma combinação de muitas macromoléculas. Tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, né? A gente acaba classificando esse alimento como sendo proteico, né? Ou com carboidratos por conta dessa quantidade, né? Então, eu digo que um alimento é proteico porque a quantidade de proteínas é muito maior do que, por exemplo, a quantidade das outras macromoléculas, tá? Outra proteína importante, a hemoglobina, né, do nosso sangue, é uma proteína. Temos ainda a albumina da clara do ovo, é uma das proteínas mais importantes e
e assim mais sugeridas, né, para uma alimentação saudável, rica em proteínas, é justamente a albumina presente na clara do ovo, tá? E por último, ali na representação, nós temos o colágeno, presente no corpo humano, né, que é ele que dá essa tonicidade, essa elasticidade, essa beleza, em que a gente consegue observar, por exemplo, nos jovens, nos bebês, né? E que à medida que a gente vai envelhecendo e perdendo colágeno, né, do nosso corpo, de uma maneira geral, a gente percebe ali, né, esse envelhecimento. Ele é mais perceptível no corpo humano justamente por conta da perda dessa proteína, que é o colágeno. Por isso que tanta gente, né, quer renovar, repor o colágeno, fazem vários procedimentos justamente para tentar repor essa proteína que ao longo da vida, naturalmente, ela vai sendo deteriorada. E, pasmem, um dos principais assim, agressores, né, desse colágeno no nosso organismo é a radiação UVA e UVB, né? Exposição ao sol, e sem a proteção adequada, né, no caso de protetores solares, agrava, acelera ainda mais, né, esse envelhecimento, ou seja, essa perda do colágeno. Então, quem gosta do sol, é maravilhoso o sol, a gente precisa dele, né, por conta de outras vitaminas, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também, tá? Bora falar agora um pouquinho das funções das proteínas, né? Então, eu já apresentei para vocês, por exemplo, desde o início da aula, as funções da questão muscular, tá? Então, dá uma olhadinha que existem outras funções também, né? A proteína não tem só essa função estrutural, né, da questão do músculo e tudo mais, apesar de que essa é uma das funções importantes, né, que é a estrutural. Então, na estrutural, né, as proteínas são os constituintes básicos das fibras musculares, dos cabelos, dos ossos, dos dentes e da pele. Então, por exemplo, a fenilalanina, ela é precursora da tirosina, que produz a melanina, né, que é uma molécula responsável pela cor dos cabelos e também pela cor da pele, né? Então, quanto mais melanina, né, presente ali, por exemplo, a pele e a cor dos cabelos tendem a ter uma coloração mais forte. Quanto menos melanina, né, a coloração tende a ser mais clara, né? Então, a melanina é responsável aí pela cor dos cabelos e da pele também. Catalisadores é uma das funções também das proteínas, né? Então, as enzimas catalisam as reações bioquímicas, né? Ou seja, aumentam as velocidades com que essas reações acontecem. Sem as enzimas, essas reações não ocorreriam num tempo hábil e a vida acabaria, né? Então, eu até comentei com vocês que as proteínas, por serem moléculas muito, muito grandes, né? Elas são de difícil digestão. Imaginem vocês sem a ação das enzimas, né? Que são substâncias que aumentam a velocidade das reações. Dificilmente a gente iria conseguir digerir um pedaço de carne, né, um churrasco do final de semana, ele iria ficar ali sendo digerido por dias e dias e dias, né, justamente por conta do tamanho dessas moléculas. Exemplo, a anidrase carbônica é uma enzima que catalisa a reação de formação do ácido carbônico, que mantém o pH do sangue constante. Por meio dessa enzima, né, essa reação ocorre cerca de 10 milhões de vezes mais rápido. Então, se não fosse a presença dessa anidrase, né, essa reação dificilmente ia acontecer, porque ela consegue acelerar em 10 milhões de vezes. Outra função importante das proteínas é que elas são reguladoras do metabolismo, né, os chamados hormônios. Exemplo principal deles é a insulina. Então, a insulina, ela é uma proteína sintetizada em nosso organismo e possui como principal função o controle dos níveis de glicose no nosso sangue. A sua carência é um dos fatores que resulta no desenvolvimento, por exemplo, da diabetes do tipo 1 e do tipo 2.
E, por último, o nosso sistema imunológico, os chamados anticorpos. Uma classe de proteínas encontrada no plasma sanguíneo são as chamadas de gama-globulinas, né? E entre elas estão as imunoglobulinas, que ajudam a prevenir e combater infecções importantes e doenças. Em casos específicos, alguns médicos receitam injeções de gama-globulina, né, extraídas do plasma de pessoas que já adquiriram imunidade à doença que o paciente está exposto, tá? Então, aí a gente tem todas as funções, as 4 funções das proteínas, né? Estrutural, catalisadora, reguladora e também do sistema imunológico, tá bom? Bom, agora a gente vai apresentar aqui para vocês um vídeo que a professora de Educação Física, a professora Jucimara, gravou, né? Que eu também não podia deixar de falar dessa importância da construção estrutural ali, né, das proteínas no nosso organismo, e ela vai explicar um pouquinho como que isso funciona, tá? Então, dá uma olhadinha aí no vídeo. Oi, gente! Eu sou Jucimara Brito, professora do componente de Educação Física. Eu vim falar para vocês a respeito das proteínas. Vocês sabem por que elas são importantes para o nosso organismo? Sabem aonde podemos encontrá-las? Se a resposta é não, não se preocupem, porque nós iremos aprender neste momento. As proteínas são nutrientes encontradas nos alimentos. Aí nós temos a proteína animal, que está presente na carne, no frango, ovo, leite e seus derivados. E nós temos a proteína vegetal, que nós encontramos nas verduras, legumes, oleaginosas. E essas proteínas são importantes porque elas têm várias funções dentro do nosso organismo. E eu vou citar algumas para vocês. A primeira função está relacionada à manutenção, reparação e construção da nossa massa muscular. As proteínas, elas oferecem aminoácidos para a síntese proteica. E é nesse processo, né, que se constrói novas proteínas, que se cria novas proteínas, fazendo assim com que o músculo cresça, ou se mantenha, ou se forme, tá? Mas elas têm funções para além da massa muscular, como, por exemplo, a manutenção do nosso cabelo, pele e unha. Nós temos aí uma proteína chamada de queratina. Será que tem outra função? Tem sim. Sabe, as nossas articulações, elas também precisam ser mantidas. E aí a gente tem a presença de uma proteína chamada de colágeno. Viram como é importante as proteínas para o funcionamento do nosso organismo? Mas para que isso ocorra de forma eficaz, a gente precisa consumir essas proteínas de forma equilibrada. Olha aí, né, pessoal, como é importante a gente também compreender outros ramos, né, e quanto eles vão se ligando, né, vão se conectando para que a gente possa compreender de uma maneira mais ampla um assunto como é o caso das proteínas, né? Então, queratina, colágeno, aí fazem parte desse grupo de macromoléculas que são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Olha só, dá uma olhadinha agora, né, em outras proteínas importantes, tá, que eu trouxe para vocês, já citando, a gente já falou da estrutural agora, né, como fonte de aumento da velocidade das reações, né, no caso das enzimas. Nós temos a amilase, que é aquela enzima que ajuda, né, na quebra dos carboidratos, né? Então, comer um pãozinho já sabe que é uma amilase que vai agir para quebrar essa molécula do pãozinho, né, desse carboidrato. Já no caso de uma proteína, né, o nome da enzima presente ali para aumentar a velocidade dessas reações é a protease, tá? Então, protease é a que quebra proteínas em aminoácidos, né? E no caso das gorduras, é a lipase, que vai ser essa enzima que vai agir ali no nosso organismo e vai quebrar as gorduras em ácidos graxos, né? Então, amilase, protease e lipase. Aí eu trouxe também uma tabelinha bem legal de alimentação, né? Proteínas e alimentação.
E esse percentual, tá? Eu trouxe mais, inicialmente aqui, os vegetais, um ranking de vegetais ricos em proteínas. E aí, como eu comentei com vocês do brócolis, né? Olha só, o brócolis é um dos tops ali, né? Tá no terceiro lugar com 45% de proteína. E o espinafre é o rei ali, né? Com 49%. Mas percebam aí no nosso ranking que a gente tem uma quantidade bem interessante de vegetais que tem uma quantidade boa de proteínas presente na sua composição. Porém, agora na outra tabelinha a gente vai ver onde realmente a gente consegue encontrar a maior parte da quantidade de proteínas, né? Que é ali presente mais especificamente nos animais, né? No caso ali da carne vermelha, o patinho, né? 33 gramas é possível encontrar ali de proteína. No peito de frango também é um dos alimentos com uma grande quantidade. Queijo mussarela, gente, é um alimento riquíssimo em proteínas, tá? Então, se você estiver fazendo ali, né, aquela alimentação pensada, né, para esse ganho de proteína, ganho de massa, o queijo mussarela vai ser um grande ajudante, né? Ele vai ajudar você bastante na alimentação. Aí nós temos os ovos, iogurte, quinoa, lentilha, né? Então, vários alimentos ricos também em proteína. E agora, nesse momento aqui, já quase finalizando a aula, eu trouxe para vocês um fique de olho, né? Para que a gente possa observar que esse também é um assunto que cai no vestibular, tá, gente? Então, não é só entender um pouquinho mais sobre a alimentação e a construção da proteína, mas a gente também precisa estar focado nesse momento importante. Então, dá uma olhadinha aí na questão, foi do Enem 2014, né? E ela diz o seguinte: na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que constituiu em não comer carne e derivados, até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes foram o prato principal desses produtores. Então, aí a gente tem todo o contexto, né? Vamos avançar. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em... E aí a gente vai perceber, né, que eles retiraram da alimentação justamente as proteínas, né? Então, ali eles estavam consumindo arroz, né, que é rico em carboidrato, feijão e os legumes, né, ricos em fibras, mas eles retiraram ali justamente as proteínas, tá? Então, o que a gente poderia marcar como resposta correta, né, para essa questão? Pode avançar. Letra D, né? Para que eles pudessem repor, né, esse déficit nutricional observado, os aminoácidos essenciais com certeza precisariam estar na alimentação, né? E lembrando que os essenciais são exatamente aqueles aminoácidos que são adquiridos a partir da alimentação, né? Então, são aqueles que o nosso organismo não consegue sintetizar, que eu preciso me alimentar deles para poder ali, né, produzir, construir todas essas proteínas. E por aqui a gente finaliza, né, esse momento da aula, falando um pouquinho mais dessas macromoléculas tão importantes que são as proteínas, que a gente consegue, né, aplicar no nosso dia a dia, por exemplo, nessa alimentação pensada aí nessa construção do ganho da massa muscular, né, a gente pensa logo nessa proteína, mas que as proteínas não têm apenas essa função, né, elas possuem outras funções também muito importantes no nosso organismo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.